Olá, caríssimos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos a mais um áudio da Liturgia da Palavra aqui do meu canal, né? E entramos para o mês de março. Essa introdução vai ser um pouco longa, porque para o mês de março eu vou estar aqui orando com vocês a oração da campanha da fraternidade, a oração dedicada ao mês de março, que é dedicado inteirinho a São José, a devoção a São José. Também rezarmos nas intenções do Papa pela sua rede mundial de oração, né? Cujo a intenção para este mês são pelas vítimas de abusos, tá? E também estarmos já rezando uma antífona mariana propícia para este momento. O que é a antífona mariana? A maioria conhece como o Salve Rainha. Só que o Salve Rainha, ele é mais para o tempo comum. Então, tem uma antífona mariana específica para este período que eu gostaria de dedicar todo o povo brasileiro, né? Então, já vamos colocar as nossas intenções aqui, a intenção para este canal, para o mês de março, para o Brasil, para o povo brasileiro, pelos políticos, por toda a classe sacerdotal, tá? Pela conversão de todos os pecadores, seja do Brasil, da América Latina e do mundo inteiro, pelas almas do purgatório e pelas intenções do Papa Francisco. Então vamos começar com as intenções da Rede Mundial de Oração do Papa. Para o mês de março, a intenção são pelas vítimas de abusos. Rezemos por quantos sofrem por causa do mal cometido por parte de membros da comunidade eclesial, para que encontrem na própria igreja uma resposta concreta às suas dores e aos seus sofrimentos. É pesado, né? Mas o Papa pede, vamos rezar. Nesse período quaresmal, a oração da campanha da fraternidade, ou pelo menos vamos começar com o tema. O tema da campanha da fraternidade 2023, que começou na quarta-feira de cinzas, no dia 22. Fraternidade e fome, dai-lhes vós mesmos de comer. Mateus 14, versículo 16. Então vamos rezar. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus Nosso Senhor de todos os nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai de bondade, ao ver a multidão faminta, vosso Filho encheu-se de compaixão, abençoou, repartiu os 5 pães e 2 peixes e nos ensinou: dai-lhes vós mesmos de comer. Confiantes na ação do Espírito Santo, vos pedimos, inspirai-nos o sonho de um mundo novo, de diálogo, justiça, igualdade e paz. Ajudai-nos a promover uma sociedade mais solidária, sem fome, pobreza, violência e guerra. Livrai-nos do pecado, da indiferença com a vida. Que Nossa Senhora, nossa Mãe, interceda por nós para acolhermos Jesus Cristo em cada pessoa, sobretudo nos abandonados, esquecidos e famintos. Amém. Agora a oração a São José, que eu retirei da carta não é carta apostólica, ele fez o Papa Francisco, tá? Eu retirei uma oração vinda de um material do Papa Francisco que foi dedicado a um ano inteirinho dedicado a São José, eu esqueci o termo, tá? Diz ele que reza todos os dias após a liturgia das horas. Então vamos rezar essa oração dedicando todo o mês de março, todas as nossas intenções ao glorioso São José. Glorioso Patriarca São José, cujo poder consegue tornar possíveis as coisas impossíveis, vinde em minha ajuda nestes momentos de angústia e dificuldade. Tomai sobre a vossa proteção as situações tão graves e difíceis que vos confio, para que obtenham uma solução feliz. Meu amado Pai, toda a minha confiança está colocada em vós. Que não se diga que eu vos invoquei em vão. E dado que tudo podeis junto de Jesus e Nossa Senhora, mostrai-me que a vossa bondade é tão grande como o vosso poder. Amém. Para selar, né, todas as orações e essa introdução de cada áudio, vamos rezar um Pai Nosso, uma Ave Maria, um Glória ao Pai, e também pedindo pela vida, pelo pontificado do Papa Francisco, e em memória do Papa Emérito Bento XVI também. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome.
Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Para finalizarmos, rezarmos o Ave Regina Celerum, que é a antífona mariana para este período e Semana Santa. Salve, Rainha dos céus, salve, Senhora dos anjos, salve, raiz fecunda, salve, porta do céu, por vós a luz levantou-se sobre o mundo, exultai, ó Virgem gloriosa entre todas a mais bela, salve, esplendor radioso, perdi por nós ao Senhor, aceitai o meu louvor, ó Virgem Santa, dai-me força contra os vossos inimigos. Ó Deus de misericórdia, socorrei nossa fraqueza, fazei que, celebrando a memória da Santa Mãe de Deus, possamos, por sua intercessão, ser livres de nossas iniquidades. Por nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. E por tudo isso, encerramos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Segue a liturgia da palavra. E nesse dia 8 de março de 2023, quarta-feira, cor litúrgica roxa, segunda semana da Quaresma, santo do dia, que é o culto, São João de Deus. Por que é oculto? Se você observar, dentro da igreja, todos os santos estão cobertos com um tecido roxo, escuro, né? Porque a prevalência é meditarmos a paixão do Senhor Jesus Cristo. Preferencialmente a via sacra na sexta-feira, em comunidade, né? E também o jejum que é feito nesses dias da Quaresma. Lembrando que termina na Semana Santa, né? A partir do dia 5 de abril, já dá início a quinta-feira do Lava-Pés, depois a quinta-feira santa, sexta-feira santa, que é só uma celebração, não há missa, é a única data do calendário litúrgico do ano, né? No ano A, no caso, todos os anos, lógico, que não há missa, certo? Aí o Sábado Santo e a Páscoa, tá certo? Só fazendo recordação. Sim, está atrasado, não aconteceu nada, né? Na verdade, eu poderia ter gravado na quarta-feira mesmo, mas acabei tendo que resolver alguns assuntos, então por isso que tá esse vácuo aqui, né? Que você tá observando, tá? Então, até tem um pitaco para falar, mas eu vou deixar pro áudio da quinta-feira ou sexta-feira, tá? Então, hoje eu vou dar continuidade à leitura do Imitação de Cristo, Thomas de Kempis, livro 1, capítulo 24, do juízo das penas dos pecadores. Muito bem. Parágrafo 5. Então se verá que foi sábio neste mundo quem aprendeu a ser louco e desprezado por amor de Cristo. Então dará prazer toda tribulação e sofrimento com paciência, e a iniquidade não abrirá a sua boca. Então se alegrarão todos os piedosos e se entristecerão todos os ímpios. Então mais exultará a carne mortificada que se fora sempre nutrida em delícias. Então brilhará o hábito grosseiro e desbotarão as vestimentas preciosas. Então terá mais apreço o pobre tugúrio que o dourado palácio. Mais valerá a paciente constância que todo o poderio do mundo. Mais será engrandecida a singela obediência que toda a sagacidade do século. Parágrafo 6. Mais satisfação dará a pura e boa consciência que a douta filosofia. Mais valerá o desprezo das riquezas que todos os tesouros da terra. Mais te consolará a lembrança numa devota oração que a de inúmeros banquetes. Mais folgarás de ter guardado o silêncio do que ter falado muito. Mais valor terão as boas obras que as lindas palavras. Mais agradará a vida austera e árdua penitência que todos os gozos terrenos.
Aprende agora a padecer um pouco, para poupar-te mais graves sofrimentos no futuro. Experimenta agora o que podes sofrer mais tarde. Se não podes agora sofrer tão pouca coisa, como suportará os eternos suplícios? Se tanto te repugna o menor incômodo, que te fará então o inferno? Certo que não podes usufruir dois gozos, deleitar-se nesse mundo e depois reinar com Cristo. Parágrafo 7. Se até hoje tivesses vivido sempre em honra e delícias, que te aproveitaria isso se tivesses que morrer nesse instante? Logo, tudo é vaidade, exceto amar a Deus e só a Ele servir. Pois quem ama a Deus de todo o coração não teme nem a morte, nem o castigo, nem o juízo, nem o inferno, porque o perfeito amor dá seguro acesso a Deus. Mas quem ainda se delicia no pecado não é de estranhar que tema a morte e o juízo. Todavia, é bom que, se do mal não se aparta o amor, te refreia ao menos o temor do inferno. Aquele, porém, que despreza o temor de Deus não poderá por muito tempo perseverar no bem e depressa cairá nos laços do demônio. Eu vou avançar para o capítulo 25 da diligente emenda de toda a nossa vida, tá? Eu vou avançar uns 2 parágrafos, porque eu quero terminar o livro 1 e dar início a outro tipo de leitura, ainda essa quaresma, tá? Parágrafo 1. Sê vigilante e diligente no serviço de Deus e pergunta-te, a miúdo, a que vieste, para que deixaste o mundo? Não será para viver por Deus e tornar-te homem espiritual? Trilha, pois, com fervor o caminho da perfeição, porque em breve receberás o prêmio dos teus trabalhos, nem te afligirão daí por diante temores nem dores. Agora terás algum trabalho, mas depois acharás grande repouso e perpétua alegria. Se tu permaneceres fiel e diligente no seu serviço, Deus sem dúvida será fiel e generoso no prêmio. Conserva a firme esperança de alcançar a palma. Não cries, porém, segurança, para não caíres em tibieza ou presunção. Parágrafo 2. Certo homem que vacilava muitas vezes, ansioso entre o temor e a esperança, estando um dia acabrunhado pela tristeza, entrou numa igreja e diante de um altar, prostrado em oração, dizia consigo mesmo: se eu soubesse que havia de perseverar, e logo ouviu em si a divina resposta: se tal soubesses, que faria? Faze já o que então fizeras, e estará bem seguro. Consolado, imediatamente reconfortado, abandonou-se à divina vontade e cessou a ansiosa perplexidade. Desistiu da curiosa indagação acerca do seu futuro, aplicando-se antes em conhecer qual fosse a vontade e o perfeito agrado de Deus para começar e acabar qualquer boa obra. Parágrafo 3. Espera no Senhor e faz boas obras, diz o profeta. Habita na terra e serás apacentado com suas riquezas. Salmo 36, versículo 3. Há uma coisa que esfria em muitos o fervor do progresso e zelo da emenda: o horror da dificuldade ou o trabalho da peleja. Certo é que mais que os outros aproveitam nas virtudes aqueles que com maior empenho se esmeram em vencer a si mesmo naquilo que lhe é mais penoso e contrariam mais suas inclinações. Porque tanto mais aproveita o homem, mais copiosa graça merece, quanto mais se vence a si mesmo e se mortifica no espírito. 4. Não custa igualmente a todos vencer-se e mortificar-se. Todavia, o homem diligente e porfioso fará mais progressos, ainda que seja combatido por muitas paixões, que outro de melhor índole, porém menos fervoroso em adquirir as virtudes. 2 meios principalmente ajudam muito a nossa emenda, e vêm a ser: apartar-se valorosamente das coisas às quais viciosamente se inclina a natureza, e porfiar em adquirir a virtude de que mais se há mister. Aplica-te também a evitar e vencer o que mais te desagrada nos outros. Muito bem. Aqui a gente dá uma pausa, né, para a leitura da Imitação de Cristo, que acredito eu terminaremos amanhã o livro 1 e depois darei sequência com outra leitura, que é do Catecismo da Igreja Católica, um trecho dele até o final do mês, tá bom? Então, a primeira leitura de hoje, da Liturgia da Palavra, Jeremias 18, versículos do 18 ao 20. Leitura do livro do profeta Jeremias. Naqueles dias disseram eles: Vinde para conspirarmos juntos contra Jeremias,
Um sacerdote não deixará morrer a lei, nem um sábio conselho, nem um profeta a palavra. Vinde para o atacarmos com a língua e não vamos prestar atenção a todas as suas palavras. Atende-me, Senhor, ouve o que dizem meus adversários. Acaso pode-se atribuir o bem com o mal? Pois eles cavaram uma cova para mim. Lembra-te de que foi a tua presença para interceder por eles e tentar afastar deles a tua ira. Palavra do Senhor. Responsório de hoje, Salmo 30, Salmo 30 ou 31, com o refrão: Salvai-me pela vossa compaixão, ó Senhor Deus. Retirai-me desta rede traiçoeira, porque sois o meu refúgio protetor. Em vossas mãos, Senhor, entrego o meu espírito, porque vós me salvareis, ó Deus fiel. Salvai-me pela vossa compaixão, ó Senhor Deus. Ao redor todas as coisas me apavoram, ouço muitos cochichando contra mim. Todos juntos se reúnem, conspirando e pensando como vão tirar minha vida. Salvai-me pela vossa compaixão, ó Senhor Deus. A vós, porém, ó meu Senhor, eu me confio e afirmo que só vós sois o meu Deus. Eu entrego em vossas mãos o meu destino, libertai-me do inimigo e do opressor. Salvai-me pela vossa compaixão, ó Senhor Deus. Evangelho de hoje, Mateus 20, versículos 17 a 28. Naquele tempo, enquanto Jesus subia para Jerusalém, ele tomou os 12 discípulos à parte durante a caminhada, disse-lhes: Eis que estamos subindo para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos sumos sacerdotes e aos mestres da lei. Eles o condenarão à morte, e o entregarão aos pagãos para zombarem dele, para flagelá-lo e crucificá-lo. Mas no terceiro dia ressuscitará. A mãe dos filhos de Zebedeu aproximou-se de Jesus com seus filhos e ajoelhou-se com a intenção de fazer um pedido. Jesus perguntou: Que queres? Ela respondeu: Manda que estes meus 2 filhos se sentem no teu reino, um à tua direita, outro à tua esquerda. Jesus então respondeu-lhe: Não sabeis o que estáis pedindo. Por acaso podeis beber o cálice que eu vou beber? Eles responderam: Podemos. Então Jesus lhes disse: De fato, vós bebereis do meu cálice, mas não depende de mim conceder o lugar à minha direita ou à minha esquerda. Meu Pai é quem dará esses lugares àqueles para os quais ele os preparou. Quando os outros 10 discípulos ouviram isso, ficaram irritados contra os 2 irmãos. Jesus, porém, chamou-os e disse: Vós sabeis que os chefes das nações têm poder sobre elas e os grandes as oprimem. Entre vós não deverá ser assim. Quem quiser tornar-se grande, torne-se vosso servidor. Quem quiser ser o primeiro, seja, pois, o vosso servo. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como resgate em favor de muitos. Palavra da salvação. Aqui termina a liturgia da palavra e vamos recordar o Evangelho desse domingo, segundo domingo da Quaresma. Mateus 17, versículos de 1 a 9, que foi o Evangelho da transfiguração do Senhor Jesus no Monte Tabor. Muito bem. Fazendo uma breve meditação da leitura de hoje, né, com o de domingo. O de domingo é o seguinte: Jesus, não é que Jesus faz a transfiguração, mas acontece a transfiguração de Jesus na presença de Pedro, Tiago e João, justos os filhos de Zebedeu, e Simão Pedro. Em outras passagens vai dizer: não fale para ninguém o que aconteceu aqui, né? É uma prévia da ressurreição. Ali Jesus antecipa a ressurreição do terceiro dia. Aqui na leitura do Evangelho, Jesus está dizendo, preparando o espírito dos seus discípulos: olha, o Filho do Homem, ou seja, ele se coloca na terceira pessoa, Filho do Homem, vai ser perseguido, condenado injustamente, preso, flagelado duramente e morto na cruz. Mas no terceiro dia vai ressuscitar. Há esperança. Aí se atravessa na catequese de Jesus, que é uma catequese do futuro, né? Ele está falando o que vai acontecer com ele. Se atravessa a mãe dos filhos de Zebedeu. E ela chega no mestre, se ajoelha, de alguma forma se prostra, acontece alguma coisa, ou fica de pé diante de Jesus, e Jesus: o que queres? Ó, como Jesus ainda é educado, né? Pois não.
Ah, eu quero que meus filhos fiquem um na esquerda, um na tua esquerda quando o Senhor for para a glória de Deus. Então aqui dá uma indicação de que os filhos de Zebedeu, que em outra passagem do Evangelho, a respeito da transfiguração, Jesus fala: não falem para ninguém o que aconteceu aqui. Provavelmente eles falaram para a mãe. E a mãe ficou toda, não, meus filhos são os top dos discípulos, então são os escolhidos, eu quero que ele fique um à esquerda e um à direita, né? Cresceu o olho, bateu a grandiosidade do ego, né? De ser filha de 2 discípulos do Senhor que precisam estar lá na glória de Deus, lá quando morrer, do ladinho, um de cada lado de Jesus. É realmente um pedido tremendamente absurdo, né? Fora que atrapalhou o que o Jesus estava falando, tirou o foco de todo mundo, agiu por si só, né? E aí Jesus fala: olha, vocês não sabem o que estão pedindo. E ainda por cima deve ter pedido para a mãe interceder, né? Os filhos de Zebedeu pediram para a mãe interceder por eles. Estão achando que a mãe deles é Nossa Senhora, né? Mas não tem problema, a mãe é mãe, né? Compra qualquer coisa dos filhos. Aí os filhos de Zebedeu, não, a gente pode beber o cálice que o senhor tomar. Ai, se eu tô falando, ainda Jesus deve ter pensado assim, se eu tô falando que eu vou ser duramente flagelado antes de ser crucificado e morto, isso que Jesus ainda não tinha muito bem uma ideia, né? Ele sente o pavor quando chega perto já desse processo. Ele soa sangue no Horto das Oliveiras, não é verdade? Já na noite de quinta para sexta. Logo depois da ceia e do lava-pés. Aí, ai. Vamos falar outra coisa então. Ó, não sejam como os donos do mundo que acham que mandam e desmandam. Quem for meu seguidor, porque o filho do homem é aquele que serve, então tem que seguir o exemplo do filho do homem, eles colocando terceira pessoa. O que o filho do homem veio? Servir e morrer para a salvação de muitos, para o resgate em favor de muitos. O filho do homem não veio para ser servido, ele veio para servir o próximo, inclusive servir o homem, o ser humano que está abaixo de Jesus. Jesus é Deus e homem, né? É só ver o catecismo da Igreja Católica, certo? Jesus é Deus e homem. E ele veio se sacrificar pelas criaturas humanas. E na primeira leitura, Jeremias se queixa das pessoas que não querem ouvir a palavra de Deus. Jeremias ainda fala: eu estou aqui tentando alertar o povo do Senhor e o povo do Senhor ainda me mata, ainda trama contra mim, quer minha morte, quer me calar de forma brutal, porque querem continuar nos seus erros, né? Então, Jeremias, só ver toda a leitura de Jeremias, né? Sugiro, caso você não tenha nenhuma leitura da Bíblia para ler nesse período quaresmal, pegue Jeremias, que tá bem interessante. Você vai ver que jogaram ele no poço seco, aí tem um outro servo, um pagão, vai lá salvar Jeremias, e Jeremias se queixa com o Senhor Todo-Poderoso, e o Senhor fala: é um povo de coração duro, né? Mas é preciso avisar, porque depois eles vão reclamar que eu não avisei. O povo de Deus é sempre assim, reclamam como sempre, desde o tempo de Moisés, né? Tá bom? Gente, então eu vou finalizando por aqui. Para o áudio de amanhã, tem um pitaco sim, importante, mas eu não vou comentar. Vou deixar o critério de vocês, mas eu vou dar minha opinião a respeito, tá? Um abraço a todos, boa semana, na paz de Cristo.